Olá, meus amados irmãos, quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse que tem o prazer que vos falar, seu irmão em Cristo Jesus, pastor Gesiel França. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal O Monte da Oração. Canal este que é uma ferramenta a serviço do reino de Deus para propagarmos a santa palavra do Senhor e também incentivar os amados irmãos a estarem em oração e fazendo o seu devocional durante o seu dia, durante a manhã, a tarde ou a noite, o horário que Deus lhe der, o tempo, e você se programar para você ter esse momento com Deus. O ideal é fazer isso sempre na parte da manhã, no seu primeiro horário, para você consagrar o seu dia ao Senhor, pedir orientação. E muitas das vezes o Senhor nos dá grandes livramentos por causa da palavra que vem já logo pela manhã, nos dando as devidas orientações, como nós devemos nos portar, e assim o Senhor vai nos livrando dos laços e de toda a armadilha que o inimigo prepara contra nós e a nossa casa. Está aí a sua tela à disposição, o Zap da oração, onde você tem a liberdade de nos contactar, pedir oração, pedir algum conselho, e com muita seriedade, como temos atendido a todos os irmãos, nós vamos falando o que Deus colocar em nossa mente e em nosso coração. Você que não é inscrito, se inscreva, para juntos nós estarmos clamando ao Senhor Jesus. Amados, o texto que nós iremos meditar nesse dia se encontra no livro de Juízes, no capítulo de número 14, e no verso de número 5 até o verso de número 9, que diz assim: Desceu, pois, Sansão com seu pai, com a sua mãe, a Tina, e chegando a vinhas de Tina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém nem a seu pai nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes também. E comeram, porém não lhes deu saber que tomaram mel do corpo do leão. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma passagem que Sansão, ele se encanta com uma moça das filhas dos filisteus. E os seus pais já orientaram e reprovaram aquele enlace, dizendo: não é bom que você toma das filhas dos filisteus uma esposa para você. Mas ele usa a seguinte expressão: tomai-me, eu quero, porque ela agrada aos meus olhos. Primeiro, Sansão já estava sendo reprovado porque ele era um nazireu de Deus. E entre as muitas coisas que o nazireu de Deus não podia fazer, era se contaminar com mulheres que não fossem de sua tribo, do seu povo. E também não podia tocar em nada imundo, e uma dessas coisas imundas era um corpo já morto. Ele não podia tocar em nada morto, seja de homem, seja de animal. Mas não foi essa a postura que nós vemos que Sansão tomou diante de um corpo, e agora do leão. Porque a Bíblia diz que, já desobedecendo os seus pais, ele decidiu ir para Tina tomar uma mulher, filha dos filisteus, na rebeldia. E no meio do caminho, a Bíblia nos mostrou que um leão saiu-lhe ao encontro. E o Espírito Santo tomou o corpo deste homem e deu vitória a ele sobre o leão,
e o rasgou de alto a baixo. E ele não falou, seus pais não perceberam o rugido desse leão, e ele não falou para os seus pais que ele tinha matado este leão. Pois bem, ele vai, conhece a moça e marca o dia para ele regressar e firmar o casamento. E voltando, ele continuou na desobediência. A Bíblia diz, como acabamos de ler, que ele sai do caminho para ver o corpo do leão. E quando ele chega lá, tinha mel. E ele pega o mel do corpo do leão, sai comendo daquele mel e leva também para os seus pais. E os seus pais também comeram. Sansão, somente nessa passagem, ele peca 2 vezes. Ele peca desobedecendo, indo procurar a mulher no meio de um povo que não podia. E ele pega tocando um corpo, tocando em um corpo imundo. Meus irmãos, o que essa passagem tem para nos orientar? Quais os ensinamentos para nós? Primeiro, a misericórdia de Deus. Sansão, ele está indo para o caminho de Timna, desobedecer a Deus. Ele não estava guardando um preceito do seu nazireado. Mas mesmo assim, quando sai um leão, Deus tem de misericórdia dele e de seus pais e empossantemente toma a sua vida, e ele então abre um leão de alto a baixo, porque o Espírito Santo deu-lhe poder para ele vencer o leão. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente fica confundido e achando que Deus é aquele que está tolerando a nossa vida de pecado, tolerando o nosso erro. E nós vamos dizendo, eu estou afastado dos caminhos do Senhor, ou eu cometi aquele pecado, tenho cometido aquele pecado, mas Deus me ama, Deus tem um projeto na minha vida, Deus, ele me conhece, eu estou no pecado, mas Deus sabe o meu coração, porque Deus me deu um grande livramento, porque Deus me abriu uma grande porta, porque eu tive um sonho, Deus ainda está me dando sonhos. Meus amados irmãos, quantas pessoas estão indo para o inferno, porque sabendo que Deus é misericordioso, tem vivido uma vida do pecado. E Deus que por bondade e misericórdia, porque, meus irmãos, quando nós erramos, Deus não passa a nos odiar. Deus não vai ficar habitando com o pecado, mas Deus não passa a nos odiar. Eu odeio aquela pessoa, eu odeio aquela criatura. Não, Deus nos ama e por bondade e misericórdia Ele dá livramentos. Por bondade e misericórdia Ele abre uma porta. Por bondade e misericórdia Ele dá um sonho, uma revelação. Tudo isso Deus está fazendo. Olha, ande comigo, olha para mim de novo, volte para o caminho. Mas muitas das vezes, por causa do coração duro, nós não aceitamos a orientação de Deus e não voltamos e queremos ficar no pecado, achando que Deus para sempre vai tolerar. Mas Sansão, então, ele volta depois de ter matado, vencido o leão. Ele volta para ver, a Bíblia diz que ele sai do caminho, ele está com seus pais e ele sai do caminho para ver o corpo do leão. Meus amados irmãos, olha que perigo. Ele sai do caminho porque desejou ver o pecado. Quantas pessoas conscientemente têm saído do caminho para flertar com o pecado? Talvez Sansão falou, olha, eu só vou lá para ver o corpo, deixa eu ver, eu matei um leão esses dias atrás, eu quero ir lá ver. Talvez não era para tocar no corpo de fato, mas é aí que está o grande perigo, meus irmãos. O diabo sabe quando nós, lá no nosso coração, já tem um desejo de sair do caminho. E o que ele faz? Ele esconde o pecado em forma de mel dentro de um corpo podre. Olha isso, meus amados irmãos. Olha que coisa séria. O diabo, a especialidade do diabo
é esconder mel dentro de um cadáver. Aí a pessoa desiludida, aquele que está sem orientação, já está desejando o pecado, o que ele faz? Ele pega e vai lá experimentar o mel. Ele diz, é mel, é gostoso, eu vou experimentar. E Deus está dizendo, mas aí é pecado, não é para você experimentar o mel aí, esse não é o local. Mas a pessoa diz, não, eu quero mel. O mel é o que eu quero para a minha vida, não importa a situação, eu quero. E o resultado, meus irmãos, Sansão peca novamente. E não só ele, como ele também deixa com que os seus pais toquem também naquilo que era maldito. Quantas pessoas estão levando o pecado, maldição também para suas casas? Quantas pessoas têm levado o pecado para dentro da sua família, escondendo? Quanto dinheiro ilícito, quantos negócios errados levam para dentro de casa, e toda a casa vive debaixo da maldição, porque alguém está levando o mel tirado do cadáver. Vamos vigiar, meus irmãos. Cuidado com esse negócio. Olha, eu vou sair só para ver como é que é. Eu só vou sondar. A Bíblia diz que uma das filhas de Jacó, ela saiu para ver as filhas de Siquém. E lá ela foi molestada, estuprada. Meus irmãos, que erro terrível. Nós queremos brincarmos com o pecado, como se aquilo não fosse nos atingir jamais. Vamos vigiar. Deus está nos trazendo essa palavra nessa manhã, nessa tarde, nesse dia, para dizer para nós, cuidado, eu tenho a misericórdia, eu guardo, eu dou livramentos, mas vocês precisam vigiar, porque o diabo, o vosso adversário, está como um leão, bramando, rugindo, procurando a quem possa tragar. Vigia, dobra a vigilância, para que você não venha ser contaminado com o pecado. Amém? Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nos rendemos diante da Tua glória, da Tua majestade, gratos pela Tua misericórdia, por estar nos abençoando com mais um dia, estar nos abençoando com mais uma oportunidade de estarmos servindo a Ti, de ouvirmos a Tua palavra, que nos instrui, que nos orienta. E o Senhor mais uma vez tem nos visitado com instrução. O Senhor tem nos visitado com direcionamentos. O Senhor está mostrando para nós o caminho em que nós devemos andar e aonde nós devemos fugir. O Senhor está nos orientando, nos dando uma palavra, porque há pessoas que estão pensando em sair do caminho para ver o pecado. E o Senhor está alertando, não saia porque é caminho de morte, caminho de maldição. Sim, meu Deus, e nós ouvimos a Tua palavra. Sim, meu Deus, nós queremos ter força e graça para fugir do pecado, para dizer não ao pecado, para resistir ao diabo, sabendo que ele fugirá de nós, porque diz a Tua palavra, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Senhor, nos dê da Tua graça, para nós dizermos não para o pecado, como Sadraque, Mesaque e Abednego disseram. Nos dê graça para dizer não ao pecado, como Daniel teve. Nos dê graça para dizer não ao pecado, como José teve. Nos dê graça, Senhor, mesmo para optarmos pelo deserto do que ficar no palácio, como foi com a vida de Moisés. Senhor Jesus, nos dê força. O pecado que tão de perto nos rodeia está querendo, Senhor, nos sugar, nos tragar, nos destruir. Mas que o Senhor continue com a Tua instrução e que o Teu Espírito Santo também venha se empossar de cada um de nós. E nós possamos dizer não ao pecado. E nós possamos dizer não àquilo que contraria o Teu Espírito, aquilo que é contra a Tua lei. Nós queremos servi-lo, ó Pai. Nós precisamos de força e de graça, porque se o Senhor não nos ajudar, não teremos condições. Se o Senhor não estender as Tuas mãos, não teremos condições. Porque és Tu, ó Santo Espírito, és Tu, ó Deus Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Sê conosco, Senhor. Sê conosco em todos os caminhos que iremos trilhar nesse dia.
Tira, Senhor, toda armadilha de Satanás. Desfaça, Senhor, toda estratégia maligna para tentar nos destruir, porque este é o trabalho dele: matar, roubar e destruir. Mas a tua palavra diz que Cristo, aleluia, o nosso Senhor e Salvador, veio para desfazer as obras do diabo, veio para aniquilar as obras do diabo. E o Senhor é aquele que nos dá a vitória, que nos dá os livramentos. E nós pedimos a Ti, vá até o final do nosso dia, Senhor. Vá até o final do nosso dia, Senhor, nos concedendo vitória, repreendendo os demônios, desfazendo, Senhor, toda armadilha preparada contra nós. Se o inimigo veio por um caminho, que ele venha fugir por 7, porque o Senhor estará à nossa frente, à nossa retaguarda, à nossa direita, à nossa esquerda. Jesus, toma de conta de tudo que nós vamos fazer nesse dia. Guarda os Teus servos, não só aos Teus filhos que estão agora, Senhor, orando comigo, mas também toda a sua casa. Livra os filhos dos Teus servos, livra os netos dos Teus servos, cubra-os, Senhor, com o Teu sangue, que a Tua mão direita esteja sobre cada um dos nossos filhos, cada um dos nossos netos, dos esposos, das esposas. Senhor, dá o livramento, Senhor. Repreenda essa mulher adúltera, esse homem adúltero. Tira, Senhor, da vida da frente e do caminho da vida dos Teus servos. Dê o livramento, Senhor. Ah, meu Deus, quantos jovens que são uma bênção nas Tuas mãos, mas o inimigo tem levantado, Senhor, uma filha dos filisteus para atrair os seus olhos. Senhor, tenha de misericórdia, livra esse moço do laço da prostituição, livra essa moça, Senhor, que está encantada com o urso. Meu Deus, livra ela, Senhor, dá o livramento, tenha de misericórdia. Senhor Jesus, nós estamos nas Tuas mãos, nós os nossos filhos, e assim nós já Te agradecemos pela Tua palavra e pelos grandes livramentos que o Senhor está dando a cada um de nós. Assim oramos, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus pela palavra. Vamos deixar que essa mensagem entre, desça para o nosso coração, a fim de que ela produza frutos dignos de arrependimento. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.